Pensa só por um instante. Como seria aprender sobre o mundo, sobre a vida, em uma língua que você não consegue entender? Parece impossível, né? Pois é, para milhares de surdos aqui no Brasil, isso não é só um exercício de imaginação. É a realidade que encontram na escola. Hoje a gente vai desvendar por que a alfabetização da comunidade surda é muito mais que aprender a ler e escrever. É uma luta por direitos, por identidade e, acima de tudo, para ser ouvido. E para a gente ter uma dimensão real do tamanho dessa luta, nada como olhar para os números. E eles, sinceramente, são bem impactantes. Vamos começar com o cenário mundial. Olha só esse dado da Federação Mundial dos Surdos. É de cair o queixo. 80%. Isso mesmo, 8 em cada 10 pessoas surdas no mundo inteiro têm dificuldades de alfabetização. Isso já mostra de cara que não estamos falando de um problema isolado, mas de uma crise sistêmica global. Agora, trazendo a lupa aqui para o nosso país, para o Brasil, o cenário, infelizmente, não melhora muito. Dados do IBGE apontam que mais de 21% da população surda com mais de 10 anos é analfabeta. E aí a pergunta que não quer calar é: por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que essa lacuna educacional é tão grande e continua existindo? A resposta? Bom, ela está na nossa história, numa série de abordagens educacionais que, por muito tempo, insistiram em seguir pelo caminho errado. Ao longo dos anos, várias filosofias e métodos tentaram resolver essa questão. Então, vamos dar uma olhada em como essa busca por uma solução de verdade foi evoluindo com o tempo. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar a jornada. Começa lá atrás, em 1880, com uma abordagem bem repressiva chamada oralismo. Depois, avança para a comunicação total, que parecia uma boa ideia, mas na prática foi bem confusa. E, finalmente, a gente chega nos dias de hoje com a abordagem mais defendida, o bilinguismo. Vamos entender cada uma delas. O oralismo, que ganhou força depois do Congresso de Milão, em 1880, partia de uma ideia bastante cruel: forçar a pessoa surda a se comportar como um ouvinte, falando e fazendo leitura labial. E para isso, a principal medida foi proibir o uso da língua de sinais. Imagina o absurdo: negar a língua natural de toda uma comunidade. O resultado, claro, foi um fracasso educacional gigantesco. Bom, depois do oralismo, surgiu a chamada comunicação total. Na teoria, parecia um avanço, né? Pelo menos agora os sinais eram permitidos. Só que o erro foi tratar a língua de sinais como se fosse um português feito com as mãos, ignorando totalmente que ela tem uma gramática própria, uma estrutura visual única. Essa mistura de coisas que não combinam mais confundia os alunos do que ajudava. E essa comparação aqui deixa o abismo entre as visões muito claro. De um lado, o oralismo, que via a surdez como uma deficiência a ser corrigida buscando a assimilação. Do outro, o bilinguismo, que enxerga a surdez como parte de uma identidade, de uma cultura. Para essa visão, a Libras não é um problema, ela é a base para construir todo o conhecimento. A diferença de filosofia é total. E é exatamente essa mudança de perspectiva que nos leva à abordagem que finalmente funciona: a revolução bilíngue. O conceito do bilinguismo é poderoso por ser simples e lógico. Primeiro, a Libras é tratada como uma língua-mãe, a primeira língua, a L1. É nela que a criança surda vai pensar, se expressar e construir seu entendimento do mundo. Só depois, com essa base bem firme, o português escrito é apresentado como uma segunda língua, a L2. Então, o ponto crucial aqui é a sequência. Primeiro, se constrói uma base muito forte em Libras. É o alicerce. Com essa estrutura de pensamento bem estabelecida, aprender a ler e a escrever em português se torna o que realmente é, um processo de aprendizado de uma segunda língua. É algo muito mais eficiente e que permite que o aluno atinja seu potencial máximo. Ok, mas se a solução parece tão clara, por que ela ainda não é uma realidade para todo mundo? A verdade é que o caminho para o ensino bilíngue no Brasil está longe de ser uma estrada livre. Ele está cheio de obstáculos. Os desafios são sistêmicos. Faltam políticas públicas que realmente garantam o ensino em Libras, faltam materiais didáticos adaptados, falta formação adequada em Libras para os professores e, somado a tudo isso, ainda existe o preconceito da sociedade e, muitas vezes, da própria família por pura falta de informação. É um conjunto de barreiras que impede o avanço. E esse dado aqui é fundamental para a gente entender a urgência do papel da escola. A esmagadora maioria das crianças surdas nasce em lares de ouvintes, pais que, em geral, não sabem Libras. Sabe o que isso significa?
que para muitas delas, a escola vai ser o primeiro lugar de contato com sua língua natural. Um contato que, infelizmente, já acontece de forma tardia. Diante de tudo isso, fica muito claro que a gente não está falando só de pedagogia ou de qual é o melhor método de ensino. A discussão é muito mais profunda. É uma questão de justiça, de direitos humanos. E não é só uma opinião. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos é muito clara. Toda a comunidade tem o direito de ser ensinada na sua própria língua. Ponto. Não tem mais, não tem porém. Negar a uma criança surda a educação em Libras não é só um erro pedagógico, é uma violação de um direito humano fundamental. No fim das contas, é disso que se trata. Garantir a alfabetização pelo bilinguismo é um ato de reconhecimento. Reconhecimento da identidade surda, da cultura surda. É uma forma de começar a reparar uma dívida social histórica que a nossa sociedade tem com essa comunidade. É sobre garantir que eles possam se desenvolver plenamente. E para fechar, fica essa reflexão. Se a língua é um direito que não se negocia, o que a gente, como sociedade, pode fazer para construir um lugar onde toda voz, seja ela falada ou sinalizada, não seja apenas tolerada, mas verdadeiramente ouvida e celebrada?